está, então, aqui o nosso conteúdo. Então, o melhoramento de segurança diante da câmera. Então, por que é importante a gente superar o medo de segurança diante da câmera? Quando você liga a câmera do seu celular para fazer sua gravação, o que te impede? O que te impede de apertar o REC do seu celular? O que te impede? Vamos pensar nisso, vamos lá. O que acontece? A gente vai falar sobre a síndrome da mente vermelha. As pessoas, elas estão naturais, de repente, desligou a câmera, olhou para a câmera do celular, aí deu branco. Por quê? Porque você não está presente no seu corpo, está em julgamento, você está super vulnerável, e aí você está pensando, será que as pessoas vão me julgar, ou que elas vão achar que eu vou gravar? Então, essas perguntas são que permeiam a sua gravação. Né? E aí está o problema. Agora, você já grava, você já gravou, o que te impede de fazer live? E eu vou explicar o porquê que é importante que você faça isso. Porque olha só os dados mais recentes do relatório especial do Porto de Estado, que é um relatório muito conhecido, eles fazem os principais levantamentos das redes sociais. Então, eles são as redes sociais mais usadas no Brasil em 2025. Então, olha, o WhatsApp, 169 mil usuários, mil pessoas. YouTube, 144 milhões. Na verdade, não é mil não, gente, é milhões. Entendeu? Facebook, 111 milhões. 111 milhões. Olha o Instagram, 144 milhões de pessoas dentro do Instagram. Ou seja, tem páginas amarelas antigamente, a gente fazia os anúncios, não mais. Agora os anúncios estão todos dentro do Instagram. Então, você vai ter que se conectar com pessoas, se relacionar. Você precisa, de alguma forma, persuadir o outro. E a comunicação é assim. A comunicação, desde o primeiro momento que a gente acorda, a gente está tentando influenciar o outro de alguma forma. Seja pedindo algo, seja tentando vender, seja fazendo o que o outro faça o que a gente quer. Então, o vídeo não tem forma mais natural de você criar uma conexão. Não tem mais verdade do que você colocar o seu rosto no vídeo e aí você desenvolver a sua fala. As pessoas vão te conhecer e elas vão criar rapport. Então, rapport é relação, conexão que você tem com o outro. Só vai gerar uma identificação. E aí a mensagem que você for passar a partir da identificação vai ficar muito mais fácil. O canal vai ficar mais fácil para chegar até ela. Certo? Quantas horas que o brasileiro passa nas redes sociais? Instagram, 3 horas e 37 minutos. É bastante tempo que a gente pode fazer essa oportunidade aqui as redes sociais do Brasil, que hoje o Brasil é um país do mundo, da população. E mais, fica nas redes sociais. Então, é um ambiente que está lá, a gente precisa aproveitar esse ambiente para criar conexão. E nada melhor do que os vídeos para fazer isso. Eu reporto para você que quando a gente tem uma foto bonita, que a gente coloca no nosso perfil, mostra quem a gente é, pode mostrar, mas as pessoas vão conhecer mesmo quando você está lá. Quando você está na voz, seu movimento do corpo, bem, aquela linguagem não verbal. É ali que você vai conseguir criar. Não é com uma foto de uma pessoa, não é com um bom dia no story. Então, a gente precisa. Essa parte da gravação. E hoje a gente tem o canal do YouTube. É um grande recurso que a gente tem para conseguir entregar conteúdo de valor. Então, o YouTube é um canal, um outro meio de canal de rede social, a gente consegue trazer vídeos mais longos. O Instagram é mais rápido, porque a gente vai trabalhar isso na produção na produção do roteiro do seu vídeo, na edição 4 horas, e aí eu vou pegar para você. Entender como é que foi a minha transição de rádio para TV. Como é que foi a minha transição do rádio, onde você descrevia tudo, porque não aparecia, você trabalhava apenas com a voz, a pessoa proibiam, tá? Na época e hoje no rádio você entra para falar ao vivo, mais do que também entra no produtivo também no YouTube ou em qualquer outro canal de streaming. Na minha época, não. Então, eu trabalhei na Rádio Super Tempo, na Rádio Dourado, na Rádio Tudão, não tinha o custo de você veicular, de entrar ao vivo, e ao mesmo tempo a sua imagem. Então, era som. Então, foi principalmente essa minha virada. Porque eu fui para TV. Então, depois de 10 anos que eu fiquei, pelo menos, em rádio, eu fui para a TV e lá, pelo menos, 14 anos. E a comunicadora de TV, de telejornal. Como eu consegui fazer essa coisa? Olha só. Fazia. Eu estava acostumada somente com a minha voz,
Então, eu tive que trabalhar aqui a minha imagem. E aí, trabalhar a imagem do volta é um processo que eu pratiquei com o tempo. Quais foram as alternativas que eu dava para gravar aqui? Primeira coisa, eu tinha certeza do que estava falando. Então, eu decorava no repertório. Eu decorava aquilo que eu precisava falar. Ah, mas tudo bem. Na hora que eu consegui transmitir aquela mensagem na TV, havia improviso, com certeza, porque a rádio me trouxe improviso. Então, o que eu fazia? Eu pegava um papel, eu escrevia, porque o meu canal representacional, e hoje eu vou passar muito canal representacional, para saber aonde você pode fazer piores, é o visual. Então, o que eu fazia? Eu escrevia palavra por palavra aquilo que eu precisava falar. Então, primeiro, eu trabalhava a minha voz, a minha fala. Aí, depois que eu escrevia palavra por palavra o que eu precisava falar, o que eu fazia? Eu partia meu posicionamento. Então, depois que eu tinha certeza, tinha um refletório muito rebuscado da coisa que eu ia falar, eu me posicionava para mim. Então, depois que escrevia, eu memorizava, e eu fazia, eu ia para dentro da câmera e ficava lá tentando escrever, porque estava com uma câmera ligada, então, olha, pegando. E aí, depois desse tempo, junto com o meu movimento de corpo, eu conseguia passar essa mensagem no começo. Eu conseguia associar na revista. Então, às vezes, a hora que eu escrevi a imagem do vídeo, nossa, mas eu não tenho intimidade com a minha imagem do vídeo. Mas eu não tenho por que você grava, depois você faz 21 gravações. Você já vai ter intimidade. Isso eu queria falar. Você consegue mais intimidade com o seu movimento do vídeo, com a sua fala. E aí você vai entender a sua gravação mais natural. Tá? Então, o da gravação do vídeo é o como que a gente adquire improviso para participar em salas? Por que eu estou você tem um repertório. Você gravou esse repertório. Mas o nosso corpo vai mandar as mecanismos para a gente trabalhar na guitarra. Você tiver que ter um controle do nosso corpo. Só que com o improviso, com o repertório do que nós temos texto, você vai tentar não falar, ele não tem que ter para falar, eu esqueci, tem que ter para a gente ganhar. O que a gente está falando? O nosso assunto tem que entender bastante para estar seguro na hora de você gravar uma coisa. Tá? Então, é um trabalho de repertório. E aí você vai afinando cada vez mais, vai ficando isso do projeto, qual gesto que conectou, qual gesto é mais agradável de olhar, cada pessoa também própria que você tinha avaliar. Ó, deu você faz uma a gente vai falar de gesto com a fala, deu você faz um gesto muito curto, tira a atenção da tua mensagem, ou para chegar na parte do gesto e é um pouquinho que você vai trabalhando. Desde a voz, até a postura, posicionamento, criando continuidade para o vídeo. Então, de uma hora para outra, você vai conseguir despertar para ter maravilhosamente perfeito na o processo que você vai caminhar. Tem que ver se você vai voltar para o vídeo, que você vai buscar, e cuidado que vai criticar. Se eu posso voltar para o você vai ficar muito mais dos outros, que aí ele vai ter um ponto que você pode decidir parar, mas não pare, fique em frente, porque você vai evoluir. A prática da técnica faz você evoluir no projeto. Tá? Então, vamos. Síndrome da luz vermelha. O que é a síndrome da luz vermelha? Síndrome da luz vermelha é que você passaram, já passou, está passando agora. Você coloca o celular para gravar, ou uma câmera para gravar, e já está tudo certo. Você tem dobro, memória, você grava, você pensa, a hora que você liga o programa de técnica gravada, o celular, isso, e aí, que gravou isso? Então, esse é a da luz vermelha, ó. Liga a câmera. Ele faz a resposta emocional do tudo. Para autenticidade. Então, como é que funciona, né? Como é que a questão da síndrome da luz vermelha? As pessoas têm a atividade de gravar um vídeo, seja ele tudo. A gente tem no nosso cérebro que manda vários comandos. Então, a gente está numa situação de perigo, o que o cérebro faz? Ele manda comando de perigo para a gente. Então, o ar começa a ficar ofegante, a gente começa a tremer, a nossa voz fica trêmula, a gente começa a fazer movimentos muito bruscos, com as mãos exagerados. E tudo isso acontece, porque o cérebro passa esse comando para a gente.
passa esse comando de que realmente a situação está tensa. Mas, com o controle do nosso corpo por meio da respiração, quando a imagem tá? Uma das medidas antes, durante e então, a mensagem que está dizendo o quê? Olha, sei que a situação está tensa, eu estou sendo muito normal, eu sinto que é consciente, mas eu tenho controle com a minha respiração, com o meu fala, com meus gestos, expressões. Então, o que vai fazer? Olha, tio, se o seu coração começa a acelerar, respiração diafragmática, bloqueio de raciocínio, pausa, pega o seu conteúdo de novo, vai gravar ele tarde, que é o técnico que você está para você hoje. Autocrítica imediata. Você tem que tirar o foco do seu pensamento da sua cabeça. Você não pode se autocriticar. Você não pode fazer isso. Porque senão você vai estar bloqueando o seu primeiro passo que você está em relação. Então, a autocrítica é o principal ponto da sua vida brasileira. Você vai se autoavaliar, vai tentar resultar isso. Você não é capaz de que teu corpo não está legal, de que sua roupa não está legal, de que sua voz não está legal, porque não vai impactar, toda a vontade de muita coisa para nós aqui. Então, cuidado com essa autocrítica, certo? E quando que você vai dar firme? Não vai ter essa autocrítica. Quando você estiver firme com o seu repertório. A delícia que você falar do seu repertório. Então, o que acontece? Quando a gente está nervoso, algo percebe, mesmo na gravação do vídeo, tem que o contexto exagerado sobre o que faz, a voz que sai da gente não é a nossa voz. Porque a gente está usando uma voz de bloqueio, uma voz de medo, uma voz de segurança, e até o mau posicionamento que a gente está na câmera. Ou seja, a gente fica o olho, acaba a vida da gente. Então, algum momento, passa um pouco, sociais, processo é muito rápido. A gente está falando aí de muitas pessoas partirem para ver a programação de vídeo, ou pararem e não quererem mais saber sobre o seu conteúdo. Então, vamos lá. Quando dá o branco, o que a gente faz? Né? A gente tem em relação da linguística, é muito falar o seguinte, que a gente dá o branco é porque a nossa memória, as memórias de prazo, da pessoa que é a memória de prazo. Quando você lê um livro, por exemplo, você está lá. Quando você lê um livro, você não está pensando definir. Nossa, um livro é muito interessante, certo? Aí você vai, faz outra coisa, vai para outro dia, você não pega o livro no outro dia, você vai, pega o livro no terceiro dia, aí você lê mais uma parte do livro, e você já esqueceu aquele outro capítulo. Por quê? Porque esse conteúdo que você leu do capítulo anterior, o que aconteceu? Ele ficou na memória de curto prazo. E a memória de curto prazo conhece livro. Então, vamos entender uma coisa. O que tem que se entender? Qual que é o canal representacional que você está dando melhor a sua vontade, tá? E aí, a gente vai explicar para vocês que a gente tem 3 tipos de canais representacionais para a gente trabalhar a questão dessa mensagem dentro do nosso cérebro. Para quê? Para a gente estar filtrando. Se a gente não percebe o que a gente fala, se a gente não tem um repertório de conteúdo, a gente não consegue passar para a nossa audiência, para o nosso público. E aí, automaticamente, a gente vai deixar de mais coisas do nosso corpo. A gente vai ter que pensar. Porque deu branco, está dando. Porque aquele conteúdo ficou na memória de curto prazo. Ele só vai ficar na memória de longo prazo, só vai usar esse conteúdo como repertório de introdução no seu vídeo quando você entender qual é o seu canal representacional. Eu vou mandar um link para vocês fazerem esse teste. Por exemplo, o meu canal representacional muito forte na pessoa. Então, quando eu preciso fazer um ao vivo, quando, por exemplo, eu preciso dar uma aula, o que eu faço? Eu estudo, eu escrevo, eu pego meu mata-texto, eu vou lá escrevendo. Então, eu lembro das palavras que eu reforcei na minha memória visual. Então, esse repertório que eu faço tem improviso, mas tem memória de longo prazo. Porque eu estudei, escrevi, e isso ficou registrado no meu cérebro para a memória de longo prazo. Porque se você lê um conteúdo, e aí depois você não faz um esforço para memorizar o conteúdo dentro dos seus canais. Ou você pode falar do canal. Aí na hora de você gravar, pode gravar
na hora de você entrar numa live, na hora de você passar o seu conteúdo, pode ter um bloqueio, certo? Então, são os sinais que a gente pode observar para o nosso cérebro, isso é importante. A programação neurolinguística faz parte de oratória. Eu vou dar algumas dicas para gravarem esse conteúdo que sai do repertório, tá? Então, ó, vamos lá. Primeira coisa, para você não ter a síndrome da luz vermelha, que é a síndrome que faz a maioria das pessoas para ajudar e investir está o primeiro passo na relação pública. Não tem jeito. Você precisa usar, vamos dizer, a respiração do orador, a respiração que é a respiração não é perfeita, é a respiração do orador. Chatear, procurar estar antes da gravação e fazer pelo menos 6 vezes. Mas assim, ó, puxarem 4 por 4 segundos palmas. Fazendo esse movimento, você vai tranquilizar o seu corpo, tá na posição. A hora que você apertar esse botão de ré, você vai usar a tecnologia pragmática para fazer o controle para sair o par muito posto. O que é importante é a gente controlar o olha, eu estou puxando ar. Eu não vou respirar no meio da frase. Eu estou armazenando o ar que eu puxei anteriormente. Não estou puxando o ar, eu estou usando esse ar dentro de forma correta. Eu não estou desperdiçando ele. Mas quando eu faço esse comando de segurar o ar dentro e soltando aos pouquinhos durante a minha fala, eu faço que o meu cérebro entendendo que eu estou. O que eu consigo controlar o corpo, para quê? Para gravar o meu vídeo, para fazer a minha live. Então, a primeira coisa que tá é isso do seu conteúdo, tá? Tem um ótimo repertório do que você vai falar. Se você fala do conteúdo, não é escrever e decorar o que você vai falar. Também, óbvio. Mas você precisa entender 10 vezes mais do que está escrito ali. Então, porque vai escrito ali, você está dando improviso. Tá? Principalmente em aula, que eu vou mostrar para vocês agora. Tem que fazer um improviso. Na oratória, assim, tem que ter um outro vídeo. Porque a rádio me trouxe. A rádio me trouxe por quê? Quando eu estava fazendo uma cobertura, eu fazia uma entrada ao vivo. E a coisa que acontecia enquanto eu estava falando. Então, eu precisava descrever as cenas que estavam acontecendo. Isso que a gente trabalha no trabalho social que eu também trazer para você a parte do repertório dessa aula. Tá? Então, vamos lá. Respiração adequada é a respiração do baixo. Não é essa respiração que está marcada. E a gente deixa ela sair do nosso peito. A gente não tem controle. Ela deixa essa consciência e acorda. A gente não tem controle. Então, o que a gente precisa fazer também? Técnica de construir inteiro para você usar os que estão na claro. Olha só. Então, para a gente vai gravar um vídeo em 1 minuto, vamos lá. Um vídeo de 1 minuto. Ou vai pegar esse vídeo de cada um do meu. Vai fazer um roteiro curto. Mas vai fazer um roteiro curto em blocos que você vai adiantar. Então, seu roteiro tem 1 minuto mais de texto. Você vai fazer o quê? Você vai gravar esse roteiro e faz uma vez. Você vai trabalhar primeiro, aos poucos, para você conseguir passar o seu mensagem, é melhor que mais utilidade. Então, faça um ponto de até um minuto, divida ele em 3 partes, em 2 partes. Se você tem que faz isso, corta no meio do seu texto, certo? E aí você grava, antes de você apertar o REC, você vai lá, treina a primeira parte. Treina a primeira parte com o texto e com palavra-chave. Tá? Então, o que é palavra-chave? Você também pode fazer o seguinte: você pode pegar e levantar algumas palavras para você lembrar do que você dizer e coloca ali, ó, embaixo do celular colado, próximo da lente da câmera do celular, você está olhando para baixo, isso é importante, tá? Então, para colocar algo próximo da leitura, tem que ter próximo da lente da câmera. Alguns celulares, por exemplo, como o Samsung e Android, tirando o iPhone, você tem que fazer tela dividida. Olha só, você vai lá no aplicativo, você consegue dividir o aplicativo no meio da tela e colocar o texto na parte da outra tela. Olha que eu uso muito isso para só. Eu não uso telefone, eu coloco alguns tópicos só para eu falar. Então, o que você precisa fazer? Antes de você apertar o botão de
Você estrutura um roteiro de 1 minuto e aí você grava em partes, em 30 segundos. Então, você vai ler, aí depois que você lê esse conteúdo, você vai pegar, memorizar, vai apertar o botão de REC e vai explicar. Ah, isso falar exatamente como está escrito ali? Não. E qual que é o objetivo? É você começar e terminar em 30 segundos a sua fala. E aí, como que você vai treinar um improviso? Você esqueceu de uma palavra, você vai substituir porque você tem que tá muito consciente desse movimento. Você treinou, você sabe 10 vezes mais esse conteúdo. Então, você vai conseguir usar outras palavras no lugar dessa palavra que você esqueceu na hora da gravação. Então, vamos treinar isso com a técnica. Pega o livro, lê esse conteúdo, liga a sua câmera, olha para a lente e fala o que você entendeu. Em 30 segundos. Olha só. Ali você vai conseguir começar a treinar o seu repertório, tá? Deixa as minhas filhas estão no quarto, dando uma bagunça. Se estiver chegando áudio aí para você, né? Para segurar a coisa que eles viram para essa hora da noite, não tá. Vamos elaborar o microfone. Olha. Então, vamos gravar, vamos fazer essa gravação em partes, para facilitar até no seu processo de edição. Também no seu tempo. O vídeo demorar 30 minutos, 1 hora para você gravar, você vai estar perdendo muito tempo, vai ser mais desgastante para você. Você vai investir mais rápido. Então, você vai gravar em parte. Ou, errei. Falei, errei, o que você vai fazer? Pausa. A partir da onde você errou, com o momento você estava, porque daí a gente precisa ter uma continuidade da imagem, então você parou assim, você deu o último frame, né, a última imagem que apareceu de você nessa imagem gravada, se eu tiver assim, tem que voltar assim, porque senão, na hora que a gente for fazer, vai ter um corte de assim para assim. Um outro movimento vai dar uma mudança muito brusca na hora que você for trabalhar esse tá? Então, errou. Errou uma parte do conteúdo que você vai fazer, você vai reclamar a partir daí, você vai voltar. Você vai reclamar a partir daí. Então, é algo que você vai entender, que eu vi isso exatamente isso. A palavra sumiu, o volta e a pessoa está brincando na sua cabeça. Pode usar uma palavra no lugar. Você está com muito seu repertório de usar uma live, você usar uma aula, uma relação. Tem além de ser local, sabe? Então, você está parando, usando também o vício de linguagem, né? Porque ela trabalha na dia a dia. Treine fora da câmera para automatizar o tudo que você passa para mais. Então, é aquilo que eu disse para vocês. Vamos lá, eu, como apresentadora, como apresentadora de rádio, como repórter de rádio, o que eu fazia? Então, na transição de rádio para conteúdo, eu treinava primeiro o meu conteúdo, mas eu treinava bastante para depois eu ir para a câmera. Eu muito firme daquilo que eu vou falar. Eu preciso ter muito repertório, improviso daquilo que eu vou falar. Entendeu? Então, você precisa treinar exatamente isso. Tá muito firme do repertório para improviso, e aí depois você vai treinar gesto diante da câmera. Certo? E também você está muito com esse repertório para ficar cada vez mais natural. Criando vídeos que conectam com os vídeos das pessoas que são elas mesmas, né? Então, eu vou dar um vídeo que eu estou copiando o jeito que outra pessoa fala. O movimento da outra pessoa fala. Não vai ser natural, não vai ser você. As pessoas vão ter que escutar a hora. Então, não conecta. Você precisa usar o seu jeito natural, certo? O seu jeito natural, com técnica e também de forma afetiva, tá? Então, depois que você conseguir fazer o repertório, treinou fora das câmeras, você vai fazer um trabalho de visualização, tá? Então, a gente vai lidar agora com a mente da sua câmera. Então, eu sei que cada vez você olha para a câmera e dá assim para você ter a desbloqueio. Você fica nervoso, nervosa, e aí você o que vai adicionar? Você pode colocar a imagem de alguém próxima, sabe? Pode ser até uma imagem que te remete à segurança, certo? O que quer fazer?
Você vai colocar essa imagem, geralmente os alunos colocam foto de pessoa, né? Próximo à lente da câmera do seu celular. Porque daí a situação, acho que quando está falando para essa pessoa de idade, você não vai achar, você vai colocar para aproximar da câmera, mas sempre focando, a sua cabeça está focando aonde? Naquela pessoa. Então, essa é uma técnica que você pode usar para você, no primeiro momento, começar a gravar e não focar muito na lente da câmera. Você vai focar mais nessa pessoa que você criou intimidade, certo? Você criou essa intimidade. Vamos lá. Então, vamos estar nesse também. Olhar para a lente da câmera e colocar uma pessoa no lugar. Repertório emprego. Vamos lá. Olha. Vamos entender como é que você vai conseguir absorver todo esse conteúdo do seu repertório. Então, hoje, a gente tem 3 canais representacionais, canais que são estudados por linguistas famosos, certo? E aí a gente tem lá o visual, canal visual, a gente tem o canal representacional, sinestésico, são aquelas pessoas que não absorvem, elas não são visuais. Na verdade, elas conseguem absorver e lembrar mais das coisas quando elas sentem. Então, quando você come uma comida, você vai lembrar da comida por causa do gosto da comida, você tem a memória afetiva, você é muito sinestésico. Quando você lembra de uma situação que você está falando frio, e aí você não esquece, você é muito seletivo, quando você quer repetir, você consegue, esse canal é o mais alto estado de cultura. Então, tem o digital, tem o visual, que é aquele que você lembra das coisas quando você vê, tem o sinestésico, que é aquele que você sente, e tem um outro canal educacional que é o auditivo. Então, por exemplo, às vezes, você consegue absorver melhor o seu conteúdo do seu repertório ouvindo. Certo? O canal auditivo é muito mais aguçado que você. E você existe um outro canal para memorizar. É o visual. Você não é visual, você é mais auditivo. E aí, como é que você descobre isso? Aqui, ó, tem um link para enviar para esse material para enviar. Vocês têm um link para fazerem um teste, juntamente com esse Instituto Brasileiro de Neurodesenvolvimento, o teste oficial. Você vai descobrir qual é o canal em que você é mais próximo para você conseguir absorver melhor o seu conteúdo aqui, ó, no seu cérebro. Para você ter mais repertório. E aí, você fazendo esse teste, você vai começar a usar técnicas de memorização. Então, vamos lá, você quer memorizar um texto em 1 minuto. Você vai fazer? Vai usar o canal, você vai colocar um fone de ouvido, se você viu o seu canal profissional mais avançado e auditivo, e aí você vai absorver esse conteúdo de audiobook, como você vai gravar, como você vai se escutar. Isso é importante você fazer entender a sua voz, ainda daquela primeira aula também de voz, né? É importantíssimo. E aí, você vai começar a trabalhar seu canal educacional. Então, eu sei que o seu visual está sendo bastante mais para texto. Agora, os meus alunos, por exemplo, do ensino médio, eles estudam como? Eles mandam áudio e eles escutam. É assim que eles estudam, porque eles têm 20% auditivo. É uma geração auditiva. Eles precisam memorizar o conteúdo dessa vida. Certo? Então, a gente vai treinar, eu vou mudar de teste para você ver isso. Treino sem câmera. Então, vamos lá. O que eu disse? Lembra da minha transmissão que eu falei de rádio para a TV? Antes de eu começar na TV, antes de eu colocar a minha cara no vídeo, o que eu fazia? Eu treinava o meu texto sem a câmera. Eu fazia os meus movimentos sem olhar para a câmera. Eu pegava um espelho do carro que eu estava ali treinando, antes de eu entrevistar e fazia o quê? Falando e movimentando, trabalhando meu repertório bem produzido e movimentando. Entendendo que eu me comportava quando eu falava uma palavra, qual é o stress que eu fazia. Então, eu trabalhava essa parte técnica da linguagem não verbal. E quando eu ia para frente da câmera, o que eu fazia? Eu treinei tanto esses movimentos que quando eu ia para frente da câmera, eu fazia naturalmente. É claro que eu tinha. Não vai ser fácil para você de primeira, mas de segunda, de terceira, de quarta, de quinta, na 21ª vez, você vai estar fazendo esse movimento de forma mais natural. Sempre eu a lista toda da câmera, para depois você partir para essa gravação. E eu posso reforçar, olha, o improviso é a base da boa comunicação.
Porque é no improviso que você vai conseguir passar naturalidade. Você vai ficar preso na memorização. Você acabou de absorver. Você é muito especialista. Quando você treinou, você leu, você repertório para falar. Quando eu falo do repertório, não é ler um livro, é vai ler. É você não só ler livro, como sites, você não ver só conteúdo de rede social, porque o conteúdo de rede social é um mundo muito raso de informações, vai na fonte oficial, né? Busca também audiobook, eu diria que é áudio, bom áudio para vocês, da Amazon, que é muito bom, então você está lá, fazendo alguma coisa, alguma tarefa de casa, ou você está dirigindo, você está andando na rua, bom livro aqui, se você é visual, pega um papel, né, para você celular e anota um bloco de notas no WhatsApp, você vai comentar a coisa mais contemporânea. Eu estava um livrinho, um livrinho do notebook, né? Aí, todo livro que eu estudo e que eu faço, não só livro, eu vou lá e escrevo. Então, eu único que eu trabalho a minha memória de longo prazo. Não a memória de prazo, que é aquela memória que é fácil para a gente ter. Essa é a trabalhar a memória de longo prazo. Então, qual a importância do improviso? É o repertório. Então, como é que você consegue o repertório? Você estudando muito antes de você gravar o vídeo, tá? Saber 10 vezes mais. Então, hoje, por exemplo, eu tenho muito sobre comunicação, tenho uma formação de comunicação, eu trabalhei mais de 20 anos de comunicação, eu dou aula de comunicação. Então, a comunicação faz parte do meu dia a dia. Então, para mim, hoje, é muito mais fácil eu gravar um pouco de problema. Por quê? Eu já criei muito repertório com memória de longo prazo, programação. Então, eu consigo gravar um conteúdo, posso mudar o tema, eu tenho o repertório preparado de conteúdo de comunicação. Bom, se eu não tiver, eu vou atrás do conteúdo que estou hoje. Então, autores, variedades, eu não fiz variedades da área de atuação. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar esse repertório para eu conseguir passar em mercado. Quanto? 10 vezes mais do que o que você está apresentando naquilo. Entendeu? Você vai gravar um vídeo de um minuto, e aí, pelo amor de Deus, ó, vocês vão fazer 10 vezes mais, eu tenho que ter 10 horas de estudo no seu repertório. Olha só, você está entendendo? É aí que você vai tirar todo o seu desenvolvimento vídeo. O vídeo do repertório é a base do seu comunicador. É aí que eles conseguem olhar para frente da câmera e falar sobre o nicho do segmento deles de forma natural. De forma natural, sem ficar com medo que estava nos sérios, sem julgamentos, que é autocrítica, entendeu? Que há um repertório consistente. Então, vamos lá. Pega aí o seu dia, qualquer repertório do seu dia como tarefa, 15 minutos dentro do dia, 15 minutos dentro do dia, já vai criar um tanto de repertório no mês. Certo? Então, na semana, você já tem um tanto de repertório. E, claro, 15 minutos de leitura, o que é? Vai dar um capítulo, se a gente for falar, um capítulo, 7 páginas, dependendo da lei. Então, vamos lá. Ou autobook, 15 minutos de autobook. Dia, ou 5 tanto para ver o repertório ou o produto, tá? Você vai educado, você vai fazer o seu teste de educacional, tem uma grande dificuldade de fazer o seu visual. Eu gosto muito do slide. Porque a gente fala de história. Porque a gente pensa quando o outro história. Então, a gente viaja na história do outro. Porque a gente está estabelecendo o seu novo canal do profissional visual. Eu também sou muito básica. Pode ser na área do tipo, mas eu tenho algo para não ser conseguido. Sei lá, o que eu fazia lá. Eu tinha que estar lá, fora, eu estava dentro do carro. Eu treinava e treinava a minha fala, sempre com a postura, para a movimentação do corpo, projeto, expressões. Dentro do meu repertório, porque improviso. Que eu escrevia. Aí eu falava, lia, falava, lia. Aí tinha uma hora que eu pegava um papel e não lia mais. Eu só mandava e postava para o cérebro lembrar. Se o meu cérebro não lembrasse, na mesma estrutura que eu fiz,
O que eu tinha? Território. Então, você precisa entender como que você vai falar. É ali que você vai conseguir destravar a sua fala. Então, para começar a gravar vídeo, pega aí o telefone que está muito ajudado. Estuda ele para ser muito mais fácil esse, tá? Então, eu quero que você vai lá, nossa, a gente é humano, ainda bem, e justamente por isso que eu quero fazer treino, é justamente esse ensino que vai fazer você corrigir e você ter melhor. Você ter melhor na próxima gravação, depois na outra. Com isso, faz você se tornar mais consciente. Se tornou, é você vai processar e vai errado. Então, você vai usar a técnica para corrigir. Eu preciso melhorar isso. E você vai evoluindo já nessa gravação, tá? Então, não existe uma receita, ninguém está livre de erros. Gravação rápida e improvisada. Depois que você começou a ter mais familiaridade com o seu tempo, então, você não entrou ainda na lista da câmera. Primeiro, você trabalhando o quê? Repertório. Primeiro, você trabalhando o quê? O improviso. Não está no canal da câmera ainda. Você vai, primeiro, você vai fazer isso. Você criou a criar familiaridade com o seu tema, a ter mais repertório, ter mais conteúdo, aí sim você vai partir para olhar para a câmera do seu celular. Quando eu falo câmera do celular, para começar a entender. Essa câmera da frente aqui, ela tem uma qualidade. O ideal é você gravar com as câmeras de cá. Ela está com as qualidades que você entregar a gravação de vídeo. O que você preocupar com a qualidade? O vídeo que tem qualidade, está rodado, está destacado, realmente atrapalha na sua distribuição de redes sociais, porque está ali uma dúvida muito grande. Né? Você tem quase 140 milhões de pessoas conectadas no Brasil. Instagram. E você vai entender que para que vídeo de qualidade, você precisa ficar claro, mas claro na ilustração do comentário, não pode ruim. Então, vamos usar a câmera de trás. E aí, coloca o compartilho de uma pessoa bem mais gente da câmera. Por exemplo, não pode ver comigo, você vai ficar olhando para essa pessoa, vai ter mais intimidade, vai falar para ela, você não vai falar ali para mim. Então, no começo, quando você tem intimidade com ela, fala para essa pessoa, tá bom? E aí você vai treinar o seu inventório agora, sim, diante da câmera. E aquela dica que eu dei, grave 10 segundos, grave 20 segundos, grave 30 segundos. Mesmo que você não consiga gravar o disco todo, lembra que eu falei? Então, não problema, grava até onde você conseguir. E vai fazer a gravação de parte, precisa mudar essa gravação de vocês, mas ainda bem que para gravar, você pode editar. Então, assim, faça essa gravação específica, mas vai ter um 40 segundos, vai para 30. Qual que é o desafio da coisa? Você conseguir começar a entrar na sua fala, é você conseguir estabelecer uma postura de movimentação natural, olhando para a lente da câmera. Por isso, para olhar, na verdade, uma pessoa bem aquela pessoa que bom, ou pessoa que está de medo também, coloca lá, está falando para ela. Técnicas para superar a ansiedade. Gente, vamos lá. Você vai criar repertório no capítulo, livro, material para você pensar sobre. Você vai gravar aquilo que você entendeu aqui na sua mente, certo? Você vai treinar de vídeo, ou seja, você tem um papel, você tem um material, você vai falar, vai falar sozinho mesmo, né? Você tem que tá? Preparar aqueles livros roteiros de até um. Você pode preparar os livros roteiros, escrever palavra por palavra, eu importa o que eu faço. E às vezes uma palavra que você esqueceu pode te derrubar, você está tentando lembrar aquela palavra. Então, se você deixar ali em tópicos, você vai conseguir lembrar que você está muito vai saber o que você vai ter que falar depois. Tá? Por isso, então, respiração antes de travar. A diafragmática é a respiração não acredita. Precisa aprender a usar o instrumento. Você começar a aprender a trabalhar com idade, melhor que a diafragmática dá mais força nas suas palavras, e falar frases mais longas e ter muito mais potência para usar a sua voz. E a diafragmática, lembrando, ela faz com que a gente não pouco. E a gente está se apoiando no ato dentro da
da barriga, melhora o ar que está aqui na garganta, ó, a garganta, o que acontece? A gente consegue deixar a nossa voz muito mais saudável. Vamos gravar esse conteúdo com diafragmática parte. E a gente já tem uma tarefa para você, amor, tá? Você vai fazer o seguinte, ó. Vai rever. Depois que você passou todo esse processo, antes e durante a gravação, você vai ver esse vídeo. É legal. Você precisa. Então, você não vai esperar, nossa, minha bola é muito grande. Nossa, a minha expressão ela está muito frustrada. Não estou conseguindo ter clareza. Não tô... Você vai ter que escolher um dos elementos da comunicação verbal. Então, o que a gente está falando? A gente está falando de voz, gestos e expressões. Então, vamos lá. Eu vou analisar primeiro só a minha voz. Só a minha voz vou analisar. Aliás, a voz é algo que analisar até mesmo antes de você gravar. Por aqui eu vi, analisar essa voz lá. E ainda na aula de voz que tem. Então, quando você for analisar o seu vídeo, bloqueie a sua imagem. Feche os olhos, faça. Aí você vai analisar. Olha, essa informação que eu dei aqui foi boa, então eu vou usar um exemplo. Eu falei muito rápido, vou repetir, falar mais rápido, vai mais devagar nesse ponto. Eu falei muito baixo, então eu vou dar mais potência nessa parte. Começar a fazer uma música com a sua voz. Eu tô pegando do que é algo muito famoso, que tem um livro chamado Educatória. Adoro esse violência, a empatia. Então, quando fala exatamente o que a gente fala, a nossa voz é uma música. Só que dentro da nossa, do som da nossa voz, dentro da gente tem vários instrumentos tocando. Então, uma orquestra aqui não funciona em orquestra, porque cada instrumento toca do jeito. Só que na voz, o que acontece? A gente tem vários instrumentos ali na hora que a gente fala. A gente controlar, às vezes, esses instrumentos. Então, é assim que você vai estar controlar isso. A partir do momento que você ouvir, a partir do momento que você começar a observar a sua vontade que eu te passando e falar, olha, você vai olha, eu impacto muito mais eu usar um tom de voz mais médio, lembra? Um tom de voz médio, daí tom de voz para acreditar mais nossa filha, eu falei muito aluno. Vai começar a fazer o estudo da sua vida. Quando vai falar, pode melhorar, você pode melhorar, né? Então, é isso que você vai fazer. Valorizar os afetos. Você vai pegar no seu bloco, vai falar assim, olha então essa tortilha aqui, você vai tirar. Vai usar. Comemorar, que você cresceu, avançar sempre na técnica da volta. Você escolheu uma dessa vez. Aí na próxima vez você vai escolher o quê? As expressões do seu rosto. Aí na próxima vez você vai escolher os gestos que você faz. E assim você vai estabilizando. Para você sempre ter no nosso estúdio de você vai falar para você mudar. Poxa, tá legal, eu lembrei desse bem. Aos poucos, depois de 20 dias, você vai estar reforma o seu movimento, na sua fala, você vai ver, vai começar a falar de forma natural, porque fica natural. Quando a gente vai usar a nossa comunicação afetiva emocional, e a comunicação afetiva agora, a gente vira a chavinha, flui de forma natural para o porque essa comunicação afetiva já está na memória do cara. Então, serve mais uma entrada. Eu já uso ela na aula, eu não sou no dia a dia, eu uso ela mais no dia. Faz eu cuidar mudando e vai ficando. Então, você vai fazer isso. Ó, terceiro, você vai treinar repetições. Você vai gravar de 2 a 3 vezes a mesma fala. Ou seja, se você observou a sua voz, não gostou, aí você vai. Então, por que você não gostou? Aí você vai, como um grande estudioso, você vai falar, agora eu vou fazer agora mais pausa. Aqui eu vou falar mais rápido, eu vou dar mais potência. E você vai fazer isso, vai gravar novamente a voz, fazendo essa potência, tá? A segunda e a terceira, quase horas. Nossa, cara, mas tudo que a gente faz no evento, às vezes, a gente fazer de improviso, ou a gente pegar o evento, não sai no bom, aí depois fica melhor, e assim a gravação a gente vai estar cada vez mais, vai ficando melhor, melhor. Então, tem que ser ela, tá bom? Vamos lá, outra coisa. Gente, é o seguinte, não existe começar uma gravação lá no
todos os profissionais, entendeu? Também tem dois processos de retorno do cuidado. Então, ó, o que você vai fazer? Além do expresso de diagnóstico, precisa destravar. Ó, faz um movimento para destravar. Destravar esse processo. Você precisa trabalhar o movimento para total até igual. Precisa. Faz para você, ó, três para cá, três para lá, para ver os perguntas deles, ó. Ali para trabalhar da boca da estrada, você consegue falar com mais clareza. A sua fala é muito mais clareza. E a voz, você escreve restaurantes, que é aquilo mastigado. 10 vezes, que vai fazer que vai ganhar muito mais. Aquela ligação, falando, vai fazer você conseguir conectar muito mais na sua fala, certo? Então, ó, lá. Faz todo tipo de articulação que você quiser para você destravar a sua fala e a sua voz, para você performar da melhor forma aí na sua gravação de vídeo, certo? Gente, vamos lá. Como é que a gente vai usar as nossas expressões? Deve ser a dúvida de muitas pessoas. Não vai estar com o braço caído. O seu braço tem que entrar, porque ele potencializa o que você fala. Então, não fica com o braço caído. Vocês precisam mostrar o potencial de vocês com a linguagem não verbal do seu corpo. Então, eu coloquei alguns gestos que eu uso, ou não com você agora, que são gestos que conectam o nosso cérebro do outro, assimilam como gestos acolhedores, que não conflitam com a mensagem que a gente está falando e a aproximação que a gente quer no nosso público. Lembrando que a gente está falando do outro numa tela, gente, 3x4 no Instagram. A gente entra com tudo no celular do outro. Então, você precisa gesticular e chamar o outro para chamar a atenção do outro no seu movimento, porque ele precisa chegar a essa mensagem dele com a sua movimentação. Vamos lá, ó. Mãos abertas. As mãos abertas, elas mostram acolhimento. Fácil, é acolhimento. Então, se você vai falar, boa tarde para você, bom dia, com um sorriso no rosto que também resplandece essa mensagem que você quer passar, ou 5 técnicas de TB para você. Olha só, já fiz 2 movimentos diferentes, com as mãos abertas. 5 técnicas de TB. Começa o seu vídeo com as mãos abertas. Começa. Ele é um movimento acolhedor. É um movimento acolhedor. Gestos que acompanham os números. Então, vamos lá. O nosso cérebro funciona como? Bom, a gente precisa, quando a gente vai passar uma mensagem, a gente tem que facilitar o movimento da mensagem. Como que a gente faz isso? Com o nosso movimento do corpo. Certo? Então, vamos lá. Eu estou falando para você, ó. 5 técnicas de TV que vai fazer você perder o medo e falar bem em vídeos. Olha só, os 3 gestos diferentes. Eu não fiquei parada. 5 técnicas de TV que vai fazer você perder o medo e falar bem em vídeos. Olha a diferença. Faça esse teste. Fale com gestos de acolhimento. Pontue o que você está falando. Chame a atenção com a mão quando você estiver falando algo interessante, a pessoa precisa prestar atenção. É que nem a modulação de voz, você precisa também atrair as pessoas com movimentos dos seus gestos e das suas expressões. Certo? Agora, se a sua expressão não condizer com o seu gesto, você está falando de repente sobre eu 5 técnicas. Olha meu gesto puxado. Eu preciso passar o que é acolhimento na minha fala. 5 técnicas de TV. Você precisa passar a intenção também na sua expressão. Ela precisa conversar com o seu gesto das suas expressões. Tá? Gestos que abrangem, abrir os braços então, e falar algo importante. Gestos de precisão, unir as mãos. Olha isso aqui. Você percebe que o padre, que o pastor, que o pregador, ele usa muito esse gesto aqui, porque esse gesto é de acolhimento. Esse gesto aqui é dizer que essa união das mãos quer dizer que você está muito consciente daquilo que você está falando, que você está entendendo, passando as mensagens do outro. Então, esse gesto você pode usar. Gesto de pinças com os dedos, ó. Pinças, sabe? Não precisa do que está falando. Então, vamos retomar? Usa esses gestos que eu passei para você. Treina esses gestos durante a sua fala. Ó. Mãos abertas e acolhedoras. Junta as mãos em algum momento para falar. Olha só, já fiz 2 variações de gestos.
Pontua o que você está falando. Pontua com o dedo, né, com a mão o que você está falando. Meu outro braço está parado, pontuando com o outro braço, com uma outra mão. Não precisa fazer com os dois. Pode fazer com um, pode fazer com os dois. Agora, assim, ó, o que você não pode fazer? O que você não pode fazer? Ó, às vezes você vai usar os seus movimentos repetitivos do dia a dia para gravar vídeo, não vai conectar, vai ficar aqui, não. Não, você vai fazer o outro ficar olhando para sua mão para tirar a atenção da sua mensagem. Então, cuidado com os gestos repetitivos que você faz durante a sua comunicação. Você precisa observar esses gestos. Mãos escondidas. Ó, minha mão saiu do vídeo? Não pode. Elas precisam estar presentes junto com o movimento da minha fala. Eu preciso gesticular e minhas mãos precisam estar comigo. Certo? Fazer isso aqui, ó. Ó, você intimida o outro e você faz o outro sair do seu vídeo rapidinho, porque ele vai te dar uma atenção, ele vai te julgar negativamente. Então, cuidado. Olha esse gesto. Estou colocando minha mão na frente do meu rosto. Estou colocando toda a minha comunicação no verbal. Cuidado com isso também, certo? Então, ó, grava, então, o próximo passo. Depois que você criou o repertório, você vai gravar os seus vídeos fazendo esses movimentos que eu passei para você. Faz uma palma da mão corredora do braço aberto, une essas mãos. Faz movimento de pontuação, todo com a mão ou dedo. Usa o movimento de pinça. Gente, faz esse teste. Com esses movimentos que seguem o seu repertório, você vai ver a diferença. A diferença que precisa. Gente, uma coisa muito importante. Muito importante. Você precisa manter o contato visual com a lente da sua câmera permanente. Você não pode tirar nem isso. Um segundo que você desvia o olhar, que você já desconecta do seu público e faz com que essas pessoas elas julguem você. Você realmente está falando a verdade, se você está ciente do que você está falando, se você tem segurança e autoridade para falar sobre aquilo. Você precisa ter um olhar direto para a câmera. Por isso que eu falo para você gravar, né, sempre com o celular na câmera traseira, porque se for com a câmera da frente, você não está se olhando. E aí vai ficar assim, ó, olhando para você e a lente está ali. Não pode. Tem que encarar a lente da câmera. Bota a fotinho da pessoa ou o conteúdo bem próximo da câmera para. E outra dica também é você não colocar essa câmera próxima de você. Principalmente se você for fazer uma leitura, porque senão as pessoas vão conseguir observar o quê? Os seus olhos. Então, fica com uma distância de pelo menos um braço estendido. Um baixatar, que a gente chama, o seu rosto na sua lente. Porque senão as pessoas vão ver que está lendo e a imagem não fica boa. Ela vai destacar mais o seu rosto, vai ficar olhando aqui para o seu nariz, para a sua boca, tá? Gente, está terminando já, a gente está passando, mas estou chegando no final. Eu quero que essa é a tarefa de casa, eu quero que vocês comecem a aplicar no roteiro de vocês. Ó, eu quero que vocês pensem, qual meu público, o que meu público gostaria de saber sobre algo que eu gosto de falar. Então, ó, de novo, a comunicação não tem a ver com o que você gosta de falar, o que você acha que é interessante para o outro. A comunicação tem a ver com o que o outro quer, o que o outro se sente satisfeito, o que o outro sente que transformou ele. A comunicação é mais sobre o outro do que sobre você. Então, quando você for gravar vídeo para rede social, você vai fazer uma minuciosa pesquisa para entender o que o seu público sobre o seu assunto gostaria de entender, certo? Ah, mas eu não sei, tenho dúvida. Então, você vai fazer uma pesquisa, pode ser no Google, manda no WhatsApp mesmo, 3 perguntas aí, fazendo uma pesquisa de campo com as pessoas que você conhece sobre os seus. Elas que vão te passar que é interessante para você gravar. Não é você que vai achar o que é interessante para você gravar, não, o outro. Olha que interessante, certo? E outra coisa, eu vou mandar também nesse material que vocês vão receber 2 sites. Um para vocês pesquisarem os assuntos que são mais falados do seu nicho, do seu segmento, certo? E também para vocês verem no Google Ads, as tracas de pago, os anúncios do seu concorrente, das pessoas que gravam sobre você, estão falando. Quais os vídeos que elas estão funcionando e colocando dinheiro para rodar lá no Instagram? Está tudo aberto nessa livraria aí do Google. Eu vou te mandar para você fazer essa pesquisa também. Gente, e eu quero que você também comece a pensar o seu conteúdo de forma estratégica. Então, assim, depois que você fizer aquela pesquisa de campo, você pesquisou também nas redes sociais, nesses links que eu vou mandar aí com as pessoas do conteúdo que você vai falar, que é interessante para elas, você vai pensar, muito bem, qual é o meu interesse com esse conteúdo? Eu quero, ó, de novo, Aristóteles que colocou isso pra gente. A nossa fala é sempre de influência. Então, eu quero influenciar o outro de que forma? Eu quero que o outro
realmente compre a minha ideia, ou seja, que ele entenda o que eu falo, que ele me siga nas redes sociais, ou que esse outro simplesmente seja próximo de mim. Eu quero que o outro compre algo de mim. Eu quero persuadir o outro, eu quero vender, ou eu quero só falar porque eu gosto daquilo e eu quero mais cumprir com o que eu estou falando. Então, vocês vão limitar. Qual é a intenção do seu conteúdo? Com base na intenção do seu conteúdo, a gente vai criar uma chamada para ação, que é o call to action, fazer com que o outro interaja no final do seu vídeo. Então, o seu vídeo vai ter estratégia e eu vou entregar isso para você mais na segunda aula, tá bom? Desenvolvendo o roteiro eficaz, vai ser a nossa aula 2. A gente vai entender como estruturar o roteiro em 3 partes. Gente, isso aqui olha, é algo diferencial para vocês entrarem na gravação de vídeos. Porque não é só gravar um vídeo, não, a gente vai gravar um vídeo estratégico. É um vídeo que você tem intenção com ele, certo? Então não vai ser um vídeo só porque você vai desgravar, claro que vai ser também esse primeiro passo, mas eu vou entregar para você no Trello um material para você organizar as suas publicações em vídeo nas redes sociais com a intenção. E a gente vai se basear no princípio do marketing, que tem lá o topo, o meio e o fundo. Então, conteúdo de topo, o que é? Conteúdo de atração para educar. Conteúdo de meio é de engajamento, para a gente fazer com que aquela pessoa nos acompanhe cada vez mais e realmente fique mais próximo da gente, para depois a gente trabalhar o nosso produto. E a intenção que você quer. Você quer que a pessoa te siga, você quer vender algo para ela, você quer se aproximar mais dela. São conteúdos estratégicos que eu vou entregar para vocês nesse curso também, certo? Selecionar conteúdos que engajam o público em cada etapa. Vocês vão aprender a fazer isso e definir o call to action, porque todo vídeo tem que ter uma chamada para ação. A gente começa a observar todo mundo termina com algo. Ou compartilha um momento que você achou desse conteúdo, se você quer saber mais, clica nesse link. Então, todo conteúdo. Você tem que usar o call to action nos seus vídeos para ser mais funcional, certo? Estabelecer um objetivo claro para cada parte do roteiro. Então, você vai estruturar esse roteiro com intenção e eu vou te ajudar nisso. Utilizar palavras-chave impactantes para poder a sua imagem. Gente, fala muito. Esse é o conteúdo da aula 2. Está gravado e eu vou enviar para cada um dos alunos, tanto que não participaram quanto vocês estão aqui na sala. Eu coloquei muito conteúdo, eu vou mandar para vocês esse conteúdo gravado e vou mandar também um link desse slide, dessa aula, para vocês verem, lerem e reverem. Essa aula é de vocês. É o conteúdo que eu estou entregando aí para vocês realmente estudarem, porque o meu objetivo é fazer com que vocês comecem firme na gravação de vídeo, mas de forma profissional, tá? Então, aula 2 a gente vai entrar em roteiro. Então, o primeiro passo que eu pedi para você é o quê? Pensar no seu roteiro e já treinar a técnica de gravação. Antes de apertar o REC e durante o REC. Então, até o nosso próximo ponto de quinta-feira, você já vai ter que ter treinado. Porque a gente vai dar mais um passo. Qual que vai ser o próximo passo? Vai ser a gente estruturar o seu roteiro. O seu roteiro com intenção, com as palavras que você precisa usar, por que usar essa palavra, por que não usar essa, como utilizar essa estrutura, é algo que você vai aprender comigo e onde você vai entender como organizar o seu roteiro de forma intencional, certo? Na terceira aula, a gente vai entrar como técnica de gravação, certo? Técnica de gravação e também para você conseguir ter mais qualidade no seu vídeo, de forma bem simples, tá, gente? Última aula, vou ensinar vocês também a parte de edição bem simples, porque a gente não está entrando em edição profissional, mas simples você precisa saber. Então, você vai sair desse curso com material suficiente para você desgravar em vídeo e ter material para construir a sua rede social, seja ela Instagram ou YouTube. Tá bom, gente?